Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial da CriaPage. Eu sou o Marcos Freire e nesse tutorial nós falaremos sobre ícones, que é um jeito fácil de você criar metáforas bem legais para a sua página. A gente vai ver como adicionar um ícone solto, um ícone dentro de um bloco já existente e até mesmo dentro de parágrafo. Você consegue criar ícones dentro das palavras, no meio das palavras do seu parágrafo. Se você estiver gostando desses tutoriais, não esquece de dar um joinha e aproveita e se inscreve aqui no canal. Vamos ao tutorial? Pessoal, estamos aqui no editor da CriaPage e nós vamos ver então como a gente adiciona ícones. Para adicionar ícones existem três formas basicamente. Ou você adiciona de maneira global, através desse botão aqui, você tem a opção de adicionar um ícone ou links sociais, que são um conjunto de 3 ícones, que a gente vai ver aí nesse vídeo. E você pode também adicionar um ícone dentro de um bloco já pré-existente ou até mesmo no meio de um parágrafo. A gente vai ver também essas outras opções aqui. Então vamos adicionar aqui primeiro um ícone global. Então eu vou aqui no ícone, adiciono aqui, então ele me adicionou o ícone juntamente com um bloco que contém esse ícone. Ok? Então aqui está o ícone. Ele me mostra aqui a opção texto, porque todo ícone ele é adicionado dentro de um parágrafo de texto, ok? Mas se eu clicar aqui no ícone, então ele me muda aqui para ícone e eu tenho aqui as opções de edição aqui do ícone. Uma coisa que eu posso alterar é o tamanho, por exemplo, do ícone. Então eu vou aqui nessas opções aqui de tamanho do ícone, por exemplo, eu posso deixar como 80, ou se eu quiser mais tamanhos, eu venho aqui nessa opção de mais, seleciono aqui, clico aqui e tem algumas opções que eu posso estar ajustando aqui. Por exemplo, eu vou colocar agora em 120. Então aumentei mais ainda o tamanho do meu ícone, ok? Por exemplo, eu quero centralizar esse ícone aqui. Eu não tenho essa opção aqui de centralizar, mas como eu mencionei antes, todo ícone é adicionado dentro de um parágrafo, então basta eu clicar aqui no lado do ícone, clico aqui no lado do ícone, e aí eu seleciono o parágrafo de texto, e eu tenho as opções então de ajuste de textos que nós já vimos em outro tutorial, então eu posso aqui centralizar, por exemplo, o meu texto e consequentemente vou centralizar aqui o ícone também. Tá? Então vou voltar aqui, clicando no ícone, vou voltar aqui às opções do ícone e a gente tem outras possibilidades também de alteração, como por exemplo a cor do ícone. Então se eu alterar a cor do ícone, eu vejo já que refletiu a nova cor aqui para o ícone. E uma opção principal, aí, digamos assim, é a alteração do próprio ícone em si. E aí eu tenho esse botão ícone aqui, que se eu clicar aqui, ele vai me aparecer uma lista de todos os ícones disponíveis aqui na ferramenta. Então eu posso selecionar dentre todas essas opções aqui, selecionar a opção de ícone que eu desejo. Tá? Então, por exemplo, supondo que eu queira colocar aqui um ícone do Twitter, né, que é esse passarinho aqui. Então eu vou, clico lá e já alterei aqui para o ícone do Twitter. Né? Vou aqui, só vou mudar a cor aqui, porque ele fez uma alteração na cor, então ajustei aqui a cor e tenho então agora o meu ícone aqui adicionado. Outra forma de adicionar o ícone, como eu mencionei, é através desse botão aqui, adicionar dentro do bloco. Então eu posso clicar aqui, vejo a opção de ícone, clico na opção de ícone e eu adiciono aqui o ícone dentro do bloco também. Tá? Uma outra opção é adicionar ícone dentro de um parágrafo. Então eu vou adicionar aqui um parágrafo, vou clicar aqui, adicionar um parágrafo aqui, só aumentar um pouco a largura desse bloco para que eu possa ficar mais fácil aqui, mostrar para vocês. Então, supondo que eu queira estar adicionando um ícone aqui no começo do parágrafo, isso aqui é bem interessante também, né, para criar efeitos de bullets, por exemplo, eu quero colocar um bullet como ícone, né, quero colocar um ícone no início aqui do parágrafo, então como é que eu faço isso, né? Eu tenho aqui o parágrafo selecionado, então eu dou um duplo clique aqui para vir o cursor aqui na edição aqui do parágrafo, vou aqui no começo e vou clicar aqui no começo e aí a segunda vez que eu clico aqui dentro, ele já me muda aqui as opções, já me apresenta algumas opções adicionais com link, ícone e botão. No caso eu quero estar adicionando um ícone, então eu vou clicar aqui no ícone e vou escolher aqui, por exemplo, um ícone aqui de uma mão. Então eu coloquei aqui o ícone da mão e aí ele me adicionou aqui o ícone. Vamos supor que numa parte do texto eu queira ter um outro ícone, então eu seleciono a parte do texto que eu quero, vou lá, seleciono o ícone aqui dessa taça de champanhe. Então eu clico aqui e aí adiciono o ícone da taça de champanhe aqui dentro. E supondo que eu queira agora mais um ícone no final, então eu vou aqui e vou clicar aqui em ícone e vou selecionar agora um próximo ícone, pode ser essa casinha aqui, ou melhor, esse coração, vou selecionar esse coração, adiciono esse coração. E aí para todos esses ícones aqui eu tenho aquelas funções, eu posso clicar no ícone, né, selecionar o ícone aí, só clicar em cima dele, e aí eu posso alterar o tamanho, por exemplo, eu vou colocar aqui um tamanho de 60, e vou colocar aqui na taça de champanhe um tamanho de 42,
e vou colocar aqui no coração um outro tamanho, vamos colocar 80 aqui no coração. Uma coisa que a gente percebe aqui, por exemplo, conforme eu aumentei o tamanho, né, o ícone ele fica meio sobreposto aqui no texto. Isso pode ser interessante, né? Mas caso você queira dar um espaço, um jeito bem tranquilo de fazer é você selecionar o ícone e aí você coloca a margem no ícone. No caso aqui eu selecionei a mão, vamos colocar uma margem aqui para a direita da mão, que é onde começa o texto. Vamos colocar aqui uma margem GG, por exemplo. Então coloquei uma margem GG, ele já deu um distanciamento aqui para o texto, ficou muito grande, na minha opinião, né? Vamos selecionar aqui uma margem M. Pronto, a margem M já fica bem mais interessante. Esse ícone aqui também no meio do texto, também eu queria que tivesse um pouquinho mais de espaço aí para respirar, tanto antes dele quanto depois dele. Então vamos colocar aí uma margem P antes e uma margem P depois. Você vê que ele já ficou aí com um espaço aqui. E o coração também eu quero ter aí, ele é já um ícone maior, né, desses aqui. Vou colocar uma margem aqui à esquerda, tamanho G, e aí eu já fico aqui com um espaçamento legal aqui para esse final de texto, né? Então são essas as opções aqui que eu tenho de ajustes dos ícones, tá? Eu posso então alterar o meu ícone, ajustar a cor, ajustar o tamanho, ajustar as margens tanto esquerda quanto direita aí do ícone. Vou mostrar para vocês também os ícones de links sociais. Então, para adicionar um ícone de link social, eu posso aqui nesse botão aqui, global, né, adicionar global, ou também adicionar aqui dentro de um bloco. Nesse caso aqui eu vou adicionar global, então vou adicionar aqui os 3 ícones. Ele já me vem por padrão um ícone para o Twitter, para o Facebook e para o e-mail. E eu posso estar alterando esses ícones ou até mesmo criando outros ícones aí. E fazer os ajustes todos que eu mencionei para vocês, né? Por exemplo, eu posso colocar o tamanho aí dos ícones em 60, então vou aumentar um pouquinho mais aqui também. Coloquei o tamanho dos ícones em 60 e posso também estar ajustando aí as propriedades, por exemplo, de cor aí do ícone, né? Deixa eu colocar, não é bem a cor do Facebook, mas eu vou colocar uma cor próxima aí, só para a gente ver. Vou alterar aqui a cor do Twitter, vou colocar essa mesma aqui, vermelho, vou colocar um laranja aqui. Pronto, aí ajustei. E aí eu tenho todas as opções também, né? Eu posso ajustar aí as margens, né? Se eu quiser eu posso retirar a margem, por exemplo, e aí posso colocar uma nova margem aqui. Então eu posso fazer todos esses ajustes aí. Aqui no Facebook é a mesma coisa. Eu tenho aqui, no caso eu tenho uma margem direita aqui, né? Do Facebook e no Twitter também tenho uma margem direita aqui. Vou tirar essa margem direita. E vou colocar uma margem agora só no Facebook, uma margem tanto esquerda, ficou muito pequeno, tamanho GG eu acho que fica maior, esquerda e direita, pronto. Aí coloquei aí as margens daqui só no ícone do meio, para colocar uma margem tanto para a esquerda quanto para a direita. Além disso, nós podemos ter configurações dos ícones diferenciadas por tipo de dispositivo, né? Para computador, tablet ou celular. Então vamos ver, por exemplo, aqui no celular, supondo que eu queira estar alterando aí o tamanho dos ícones para o celular, né? Então eu vou aqui, por exemplo, seleciono o ícone, e aí eu vou ajustar aqui o tamanho desse ícone para, vamos pensar aqui, 180. Então eu coloquei aqui um tamanho de 180. Uma coisa que é importante também observar, que de acordo com o tipo do dispositivo, o tamanho já se autoajusta, né? Então se eu visualizar aqui o tamanho dos ícones, por exemplo, eu tenho aqui esse coração, que ele tem um determinado tamanho aqui no computador, se eu for aqui para o celular, o tamanho dele vai ser menor do que para o computador, porque ele se ajustou, porque o dispositivo é menor. Então ele já faz esse autoajuste aí, mas supondo que eu queira fazer, não gostei, ficou muito pequeno aqui, eu queira aumentar ainda esse coração, eu posso vir aqui, selecionar o coração e fazer um ajuste aí específico aí, por exemplo, vamos colocar aqui 120 para o coração ficar maior novamente aqui. Tá? Isso vale tanto para o celular quanto para o tablet. O tablet também eu posso fazer ajustes específicos, por exemplo, eu posso deixar aqui a cor desse coração aqui em vermelho, né? E se eu visualizar aqui, por exemplo, no celular ainda continua com cor padrão, né, que é esse preto, e no computador continua preto também, somente no tablet que ele está em vermelho, ok? Então pessoal, viram como foi fácil e muito versátil adicionar ícones na sua página? Se você gostou desse tutorial, não esquece de dar um joinha pra gente e aproveita e já se inscreve aqui no canal, ok? No próximo tutorial, nós veremos como é fácil também adicionar vídeos do YouTube na sua página. É um processo muito simples e muito tranquilo. Nos vemos no próximo tutorial, ok?